Bom, continuando as nossas aulas de língua portuguesa, nosso querido português, hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Antes de começar, já peço que você dê uma olhada aí embaixo nos links que tem as playlists das outras matérias, dos outros vídeos. Deixe seu like, compartilhe e acesse o blog parceiro A Gramática em Extinção, da querida Patrícia Meyer. Então vamos lá, começando com as figuras de linguagem. Aqui tem só as principais, as que tem perigo de cair na prova da ETEC. Tem muitas figuras de linguagem, mas essas aqui são as principais que você tem que saber. Começando pela metáfora, que é de longe a mais pedida em todos os concursos e provas e vestibulares, que é o sentido figurado básico. Todas essas aqui trabalham com sentido conotativo. Você deve lembrar de estudar isso, sentido conotativo, denotativo. Denotativo é o sentido literal e o conotativo é o sentido figurado. Agora falando sobre a metáfora. A metáfora ela é o sentido figurado e meio absurda. Então ela é uma ideia que você sabe que ela não é real e você meio que desconfia que ela é absurda. Ela é muito absurda, como aqui. A metáfora: dos meus olhos escorrem pérolas. É lógico que dos seus olhos não escorrem pérolas, mas no sentido figurado, falando que as suas lágrimas são muito valorizadas, por exemplo, pode ser uma interpretação. Então essa metáfora, você tem que lembrar sentido figurado. Aqui a antítese, que é bem confundida com paradoxo, mas não é a mesma coisa, você vai descobrir. Antítese são ideias de sentido contrário. Então, é uma ideia de um sentido, outra ideia de uma coisa completamente diferente, e elas se chocam na frase. Então, por exemplo, aqui, a antítese: uma noite longa para uma vida curta, da música Lanterna dos Afogados. Então, aqui, uma noite longa para uma vida curta. Longa e curta. Vou tentar não riscar o resto. Longa e curta. Essa noite longa, vida curta, elas não se anulam, elas são duas ideias diferentes. Só que na mesma frase, no mesmo período, na mesma expressão aqui, ele mostra que tem longo e curto. São ideias diferentes, contrárias, que representam a antítese. Aqui tem o paradoxo. Paradoxos são ideias absurdas que se anulam. São ideias diferentes também, só que são ideias absurdas. Aqui não são ideias absurdas. Longo e curto não tem nada absurdo. Mas aqui, por exemplo, o para sempre, sempre acaba. Como é que sempre acaba se é para sempre? É uma ideia absurda. É o contrário também. Só que o para sempre, sempre acaba. Ela se anula. Como se vai ser para sempre se acabou. É uma anulação da frase. Isso aqui é o paradoxo. Aqui é a onomatopeia, a mais simples de todos. Eu não vou nem perder o seu tempo e o meu tempo explicando. Sons em palavras. Bum, plaft, cataplust. E aí barulho de au, miau. Qualquer barulho representado em som. Representado em texto é uma onomatopeia. Perdão. E aqui falando sobre a prosopopeia. Prosopopeia, também chamada de personificação. Prosopopeia é quando você atribui características humanas a seres humanos, não, a seres não humanos ou a seres inanimados. Como, por exemplo, animais, coisas da natureza, produtos. Então, por exemplo, aqui está falando: o vento beija meus cabelos. O vento não beija. O beijo ele é exclusivo dos seres humanos. Então, se o beijo é exclusivo dos seres humanos e o vento não beija, ele assumiu uma característica humana. Então, isso aqui é um exemplo claro de prosopopeia. Outros exemplos: a lua me olhava, meu cachorro sorriu para mim. Não tem como acontecer. São coisas que acontecem apenas com os humanos, mas que são representados por meio da prosopopeia. Aqui o eufemismo. O eufemismo ele é simples demais. É só você lembrar que ele é usado para suavizar, para deixar mais tranquilo uma expressão que pode ser forte. Aqui, vovô virou estrelinha. Vovô virou estrelinha, literalmente? Não virou estrelinha. O vovô morreu. Mas você vai contar para uma criança que seu avô morreu? Bem didaticamente, direto, seu avô morreu. Não, é meio agressivo. Então aqui tem a suavizada. Você fala: vovô virou estrelinha. A criança vai continuar triste, mas ela vai entender. Ela vai entender o que aconteceu, só que ela não vai ficar no impacto. Outros exemplos, por exemplo, Judas bateu as botas, ele morreu. Ou então,
Por exemplo, você é muito feio. Eu tenho que diminuir essa expressão. Então eu falo que você é desprovido de beleza, você é especial, você é uma pessoa exótica. Isso tudo é eufemismo. Você deve usar isso na sua vida cotidiana. Aqui é hipérbole. A hipérbole é um exagero. Então, só para você lembrar, hipérbole, exagero. Aqui, te dou 1000 beijos. Eu não vou te dar 1000 beijos, até porque eu não te conheço, mas eu não vou te dar 1000 beijos. Não tem como te dar 1000 beijos. Eu vou, nunca mais eu vou dormir, por exemplo. Não tem como nunca mais você dormir. Você tem que dormir para descansar. Ou então, nossa, parece que eu corri 1000 quilômetros. Você não correu 1000 quilômetros. Você só está cansado. Ah, eu comi 1000 pães. Não, você não comeu 1000 pães. Você só comeu bastante pães. Deu para entender? Bom, pleonasmo. Pleonasmo é a redundância para reforçar uma ideia. Redundância você deve saber o que é. Por exemplo, subir para cima. Subir para cima é uma redundância. Só que é uma redundância, é um vício de linguagem essa. Subir para cima, descer para baixo. Isso não é uma figura de linguagem. Figura de linguagem é isso aqui, ó. Um pleonasmo. Por exemplo, ela me sorriu um sorriso. Ela te sorriu um sorriso, obviamente, porque só dá para sorrir um sorriso. Mas é para reforçar. Ela sorriu um sorriso para mim. E a pessoa, para um gênero literário, para mostrar uma parte mais dramática. Ou então para reforçar. Ela sorriu um sorriso. Ela me sorriu um sorriso. Para reforçar mesmo. Esse aqui é o pleonasmo. Bom, isso aqui são as figuras de linguagem principais. Tem a ironia também, mas a ironia é simples, não precisa de explicação. Tem ironia, tem o sarcasmo, tem um monte de coisa que eu não vou falar para vocês. Mas isso aqui é o básico, figura de linguagem. Então é isso aí. Eu vou sair, você tira seu print. Bons estudos.